Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu quero ler o texto inteiro. Eu iria ler a princípio esses 3 versos, do 31 ao 33, mas eu quero ler a partir do 22, capítulo 5, versículo de número 22. Palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas por Deus à igreja de Éfeso, e não apenas à igreja de Éfeso, mas a igreja de Jesus Cristo, que está espalhada por toda a terra. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós rogamos a Tua graça neste instante, tendo em vista que a Tua palavra será proclamada, e sem a graça operando nesta palavra que será ministrada, tudo será em vão. Mas não é essa a nossa expectativa. A nossa expectativa é que, por causa da Tua graça, esta palavra que será ministrada não voltará vazia, mas cumprirá, pelo poder do Espírito, o seu propósito, em cada coração, em cada casal, em cada família, na vida da Tua igreja. E isso certamente redundará para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O famoso britânico, multimilionário, o Jean Paul Getty, em seu relato autobiográfico, ele fala sobre os seus 5 casamentos, como também sobre os seus 5 divórcios. Ele resume da seguinte maneira: foram 5 fracassos. E nesse seu relato autobiográfico, o Jean Paul Getty, ele diz assim, abre aspas: não sei por que e como eu fui capaz de construir o meu próprio automóvel, construir uma fábrica de aviões,
perfurar petróleo, erigir e liderar um império financeiro, mas, ao menos, não fui capaz de ter uma relação marital satisfatória. Amados, casamento, de fato, vida a dois, não é coisa fácil. Como disse o pastor Batista, o Mark Dever, olha, você pode considerar o casamento um mar de rosas, contanto que você considere os espinhos. Acredito que o pastor presbiteriano, escritor e falecido, o saudoso Tim Keller, que até hoje influencia muito as nossas vidas espirituais, falando sobre o significado do casamento, acredito que ele foi muito feliz e preciso, quando disse o seguinte: alcançar um bom casamento é mais difícil e penoso do que alcançar a excelência atlética ou artística. Alcançar um bom casamento é mais difícil e penoso do que alcançar a excelência atlética e artística, coisas que não são fáceis. Diante dos desafios do casamento, irmãos, diante das crises que os cônjuges enfrentam, diante das adversidades que estão postas para aqueles que vão ingressar no matrimônio, considerando a importância do casamento e o mistério que é o casamento no que diz respeito à revelação do Evangelho, penso que à luz do texto lido, o texto da carta que Paulo escreveu aos Efésios, nós podemos fazer algumas considerações importantes. Considerando assim alguns aspectos que são essenciais para a preservação de um casamento duradouro e saudável. Nós precisamos considerar ao menos 3 aspectos. E o primeiro aspecto é o aspecto que eu quero denominar de aspecto sobrenaturalista. Em primeiro lugar, amados, para se ter um casamento duradouro e saudável, é necessário considerarmos o aspecto sobrenaturalista do casamento. Você já se deu conta que o texto lido fala sobre os deveres conjugais. Deveres do marido, deveres da mulher e deveres do marido. Como eles devem se comportar, como eles devem fazer, princípios gerais que devem nortear a vida de casais. Agora, presta atenção numa coisa. Antes do apóstolo Paulo ministrar de maneira prática ao coração da igreja, dizendo o que as mulheres devem fazer, como devem se comportar, dizendo como os homens devem fazer, como eles devem se comportar, antes, o apóstolo Paulo, ele vai falar no versículo de número 18, sobre algo que nós já estamos bem acostumados, mas que às vezes nós negligenciamos. Quando ele dá uma negativa, que não vos embriagueis com o vinho, mas em seguida ele diz, mas enchei-vos do Espírito. O meu foco aqui é no positivo, quando ele diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O enchei-vos do Espírito é esse imperativo paulino, bíblico, divino, que está registrado antes dos deveres. O que nos leva a pressupor ao menos o seguinte: eu não tenho
como cumprir esses aspectos cristãos da vida 2, se antes a minha vida não for cheia do Espírito. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando para a igreja como um todo, e como a igreja deve funcionar, esse organismo vivo que é a igreja, com várias estruturas, e uma delas a estrutura familiar. E Paulo então diz que a igreja, com essa estrutura familiar que existe, porque logo em seguida ele vai falar da criação dos filhos, como os pais devem se dirigir aos filhos, como os filhos devem se comportar com relação aos pais. Antes dele falar dessa estrutura familiar, ele diz: enchei-vos do Espírito. É como quem diz assim: olha, é impossível vocês viverem o que eu vou falar sem que vocês experimentem a plenitude do Espírito. A vida que eu vou descrever, que deve ser vivida para você, marido, para você, mulher, para você, pai, para você, filho, a vida cristã que deve ser vivida, só pode ser vivida, antes de tudo, sendo cheia do Espírito. E note outra coisa, o imperativo está no plural: enchei-vos do Espírito. É para toda a igreja, o que implica necessariamente que esse imperativo aqui é aplicado ao homem e é aplicado à mulher. Os dois devem buscar o enchimento do Espírito, porque sem esse enchimento do Espírito na vida do casal, torna-se inviável a prática cristã da vida marital. Vida marital que agrada a Deus, evidentemente. Amados, me respondam uma coisa: como é que nós, maridos, iremos amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja, de maneira sacrificial, sem sermos cheios do Espírito? Como é que a esposa vai deliberadamente se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo, sem ser cheia do Espírito? Percebe que é algo sobrenatural, irmãos? Não é uma coisa assim: olha, aprenda essa técnica, faça esse curso, aprenda a linguagem do amor, aprenda a se comunicar. Não é isso. Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito. Esse Espírito que dá mansidão, longanimidade, domínio próprio, paz. Esse Espírito que enche a nossa vida, que faz a nossa vida transbordar, que faz a nossa vida exalar o perfume, o aroma de Cristo, que possibilita o outro perdoar, e que faz guerra contra os nossos pecados mais absurdos. O Espírito que faz guerra contra a carne. O Espírito que faz guerra contra os pecados que são revelados quando nós ingressamos no casamento. Eu poderia aqui elencar vários pecados, mas deixa eu falar de um que é o ninho de todos os outros: egocentrismo. Quais são as maiores dificuldades no casamento? As maiores dificuldades no casamento, elas acontecem em consequência do egocentrismo que habita o nosso coração. Sempre numa discussão, por exemplo, nós iremos reivindicar os nossos direitos. Nós temos o nosso argumento. Nós temos as nossas questões, os nossos problemas. É porque você precisa me entender.
eu. Aí o outro puxa a corda, diz assim, mas eu penso assim, 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 assim. E aí você tem dois mundos, onde o reino da egolatria, a idolatria do ego, esses reinos tentam prosperar, e eles estão em guerra. Porque diz respeito ao trono da minha vida. E eu sempre vou reivindicar os meus direitos, por vezes, com um discurso bonito, polido, sofisticado, com palavras bonitas, às vezes sem ofender ao outro de maneira explícita. Mas o pecado do egocentrismo está lá velado, que diz respeito a gente. E eu? Amados, é como já disse um pensador, nós somos mais de 8 bilhões espalhados, 7 bilhões espalhados pelo planeta, preocupados com a pessoa mais importante da face da terra, nós mesmos. A gente tem a mania, o hábito de pensar que a vida gira em torno da gente. Uma preocupação excessiva com as nossas próprias questões. E não com as questões do outro. E não como é que o outro está. Se o outro está bem. Mas com as nossas próprias questões. Isso gera inúmeras guerras, irmãos. Inúmeras guerras que podem causar separação. Porque são dois mundos, são dois reinos, são dois egos inflados e ninguém quer ceder. O Espírito Santo, ele é capaz de derrotar a egolatria do nosso coração, de nos humilhar, de dizer que nós estamos errados, de dizer que nós precisamos assumir o erro, assumir o pecado, assumir as consequências e dizer, eu errei, o problema foi meu. E eu preciso do seu perdão, preciso da sua graça, preciso da sua compreensão. O Espírito faz guerra contra isso, só o Espírito Santo. Mas o Espírito, ele não apenas, quando estamos cheios dele, nos leva a guerrear contra esse pecado explícito do egocentrismo. Mas esse Espírito também nos dá discernimento para fazer guerra com outro pecado, ou se você preferir, com outro problema que, na maioria das vezes, é imperceptível. Que é o problema de um casamento excelente. Como assim? Eu estava lendo um trecho, na verdade, de uma carta de John Newton a jovens que estavam prestes a casar. E John Newton dizia assim, olha, cuidado com um casamento excelente. Tenham cuidado com um casamento ruim. Mas tem um outro perigo. O casamento excelente. Porque a possibilidade que você tem, ou a probabilidade que você tem, de, num casamento excelente, colocar todas as suas expectativas de satisfação no outro, fazendo do outro fonte de alegria, de plena alegria, de satisfação, de felicidade. A probabilidade que tem disso acontecer é muito grande. E aí John Newton diz assim, nunca esqueça que o outro é uma cisterna rachada e não fonte de água viva. Fonte de água viva é o Senhor. Ele é a nossa única fonte segura. Ora, são dois pecadores. Se são dois pecadores, o outro não pode ser nunca a nossa fonte de alegria, de satisfação,
será um meio de graça que Deus vai usar para nos alegrar. Mas essa alegria vem do Senhor e não do nosso cônjuge. E aí qual é o problema desse casamento excelente? A idolatria do cônjuge. Porque o meu marido, porque a minha esposa. Cuidado. O seu marido é um pecador. A sua esposa é uma pecadora. Você sempre se acorda com o pior dos pecadores. Está do seu lado. Pode vacilar com você. Pode errar com você. Pode causar problemas a você. Ele não é tão seguro assim. Ela não é tão segura assim. Mas o Espírito Santo que uniu vocês, ele é seguro sim. É a graça dele operando em nós, que pode nos levar a uma relação estável, a uma relação madura, a uma relação onde um olha para o outro e diz assim: se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Devemos redirecionar, portanto, nosso olhar, tirar do outro e olhar para o Senhor, dizendo: Senhor, Tu és a razão da nossa união, Tu és a razão da nossa preservação. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Casamento, irmãos, não é algo simplesmente assim, natural, não é algo de atração biológica, física. Casamento é algo espiritual. Enchei-vos do Espírito. Esse é o aspecto sobrenaturalista. Sem ele, não tem como ter um casamento duradouro e saudável. Mas há um segundo aspecto, que é o aspecto complementarista. Acho que vocês já notaram que a fala do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever sobre as funções, sobre os deveres, por exemplo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Depois o apóstolo Paulo vai falar da função do marido, como é que este deve servir a sua esposa e se comportar com relação a ela. O que nós temos aqui, irmãos, é o que nós podemos chamar de complementarismo. Eu queria aqui, antes de entrar na questão do complementarismo, o próprio termo já sugere algo, um complementando o outro, mas antes, eu preciso fazer uma observação que ela não pode deixar de ser feita. O princípio complementarista do casamento não exclui o princípio hierárquico do casamento. Nós temos aqui claramente uma estrutura hierárquica. E isso com base, o apóstolo faz isso com base em Cristo, que é o cabeça da igreja. Assim o homem é o cabeça do lar. A estrutura hierárquica da família fica mais clara quando você vai para a relação pais e filhos. Na relação pais e filhos aqui, ninguém pergunta quem é que manda. Quem manda são os pais. A gente não tem dúvida quanto a isso. Quem é que lidera uma família? Os pais. Quem é que diz a hora do filho dormir? Os pais. Eles não decidem com relação a essas coisas. Quem tem autoridade são os pais, ou quem deve ter autoridade são os pais. Os filhos estão submissos aos pais, enquanto estiverem no seu lar. Então ninguém fica discutindo para saber quem é que manda. Não estou querendo dizer com isso, irmãos, que o filho não seja rebelde e queira mandar, não é isso. Estou falando do princípio aqui. Ninguém fica discutindo se é isso, se não é. Não, os pais lideram a casa. Isso é aplicado ao casamento numa ordem hierárquica onde o marido é o cabeça. Assim como Cristo é o cabeça,
A igreja é o corpo, estando submissa a Cristo, e a mulher, então, submissa. Só que essa estrutura hierárquica, ela não exclui o princípio da mutualidade. É aqui onde eu estou tentando me fazer claro com relação ao princípio ou aspecto complementarista. Hierarquia e mutualidade não são coisas excludentes. Por exemplo, eu sou pastor da igreja. Eu fui investido de alguma autoridade para fazer algumas coisas na igreja. Existem presbíteros na igreja. Esses presbíteros estão comigo. Existem diáconos. Há uma estrutura hierárquica que deve ser respeitada. Mas todos os membros da igreja estão agindo juntamente comigo para um propósito específico: glorificar a Deus. Por isso que eu falo sempre de discipulado mútuo, a mutualidade. Você deve servir ao outro, eu devo servir você, você deve me servir. Então, a estrutura hierárquica, ela não elimina a mutualidade. Temos, então, aqui cabeça, corpo, quem está em cima, quem está embaixo, mas, ao mesmo tempo, temos, além da estrutura hierárquica, nós temos o complementarismo. E esse complementarismo do homem e da mulher precisa ser ressaltado nesse texto, principalmente à luz da criação. O apóstolo Paulo, inclusive, vai evocar a criação para falar sobre esse mistério que é o casamento. Na criação, a mulher é criada da costela de Adão, não é isso? E ela é chamada de auxiliadora. Escute só uma coisa. A auxiliadora não é alguém que está debaixo de uma ordem de alguém superior, nesse caso. A auxiliadora é alguém que está numa missão lateral com este que foi criado primeiro. Temos essa missão de lateralidade. A mulher juntamente com o homem, com uma missão em comum: cuidar da criação, governar a terra, dar nome aos animais. Homem e mulher, imagem de Deus. Isso deve ser levado para a carta aos Efésios, porque Paulo vai fazer isso. E embora ele fale da estrutura hierárquica, que é extremamente importante para a ordem familiar, porque sem essa estrutura hierárquica não há ordem familiar, nós precisamos enxergar o aspecto complementarista. Por quê? Porque às vezes, quando nós ficamos apenas com um pensamento hierárquico do tipo: quem manda é o homem, a mulher obedece. Isso pode dar muito errado e dar errado. Porque perdemos de vista o aspecto complementarista. Quando nós ficamos com essa ideia de, o homem é o cabeça e a mulher deve ser submissa ao cabeça, e só isso, a nossa visão fica muito estreita e limitada. E a visão é muito mais abrangente do que essa. Por quê? Porque a questão principal aqui não é quem manda em quem. A questão principal aqui não é essa. A questão principal é quem serve melhor a quem. O que está em jogo aqui não é poder, mas serviço. Os aspectos que são retratados aqui no texto são aspectos de serviço. E não de poder. O homem tem mais poder do que a mulher. Não é isso. Aqui, a mulher é retratada em seu serviço. E qual é o serviço da mulher? As mulheres sejam, aqui são princípios gerais que norteiam o casamento. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como é que a mulher deve servir?
Sendo submissa. Como é que ela deve servir melhor a sua família? Sendo submissa ao seu marido. E vocês já sabem que submissão aqui não é subserviência, não é uma obediência cega, onde a mulher baixa a cabeça para tudo que o marido diz sem nenhum discernimento com o que está acontecendo ou com a fala. Até porque, irmãos, a relação que está sendo feita é que a mulher é submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. A igreja é submissa a Cristo não como subserviente, mas como quem alegremente aceitou ser governada por Cristo. Então nós não estamos aqui como pessoas que lutam para não estar aqui. Nós queremos estar aqui. Nós queremos estar debaixo do amor de Cristo. Nós queremos estar debaixo do governo dele. Ele nos ama de maneira sacrificial e nós nos submetemos a ele. E nós fazemos questão de dizer, ele nos lidera. É ele quem manda na minha vida. Nós enchemos a nossa boca para isso. Essa submissão, é sobre essa submissão que Paulo está falando. Essa submissão alegre. Essa submissão que exulta. Essa submissão que diz assim, eu posso e eu quero ser submissa ao meu marido, por quê? Porque ele me protege. Ele cuida de mim. Ele é homem. Ele vai à frente. Ele tem o poder de Deus da vida dele. Ele tem palavras de sabedoria. Percebe, irmãos? Sendo assim, nenhuma mulher, escute só isso, nenhuma mulher é obrigada a ficar debaixo de um jugo, dentro de um casamento onde o homem não a respeita, onde o homem não a trata como mulher, onde o homem abusa de sua autoridade com palavras e com violência doméstica. Isso não é bíblico. Nenhuma mulher é obrigada a ficar dentro de um casamento onde o marido diz, eu sou o cabeça e eu que mando, e esse que é o cabeça ameaça ela todos os dias. Nenhuma mulher. A mulher é submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Cristo não está abusando de nós. Cristo não está nos ameaçando. Cristo não está nos espancando. Cristo não está nos desrespeitando. Ele sempre nos honra. Ele nos santifica. Ele nos dá beleza. Então cuidado. Cuidado com esse discurso. Eu sou o cabeça, eu que determino, você não dá um pio. Dá sim, fala sim. A gente fala. A igreja de Cristo fala. Nós falamos com Cristo. Ele nos dá liberdade. Eu sou o homem aqui da casa, você não dá uma palavra. Dá sim, ela pode falar, porque ela não pode falar. Qual é o problema? Talvez ela tenha mais sabedoria. Talvez ela seja realmente a mulher sábia, preciso escutar ela. A mulher deve ser submissa dessa forma. E aí o apóstolo Paulo então vai falar do dever do homem. A mulher serve dessa forma, o homem serve de que maneira? Como Cristo serviu a igreja. E como foi que Cristo serviu a igreja? De maneira sacrificial. Versículo de número 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, o homem deve servir à mulher de maneira sacrificial. E a comparação que há com Cristo aqui, o homem como cabeça,
Esse cabeça que é Cristo, ele serviu a igreja não somente no dia da sua morte, mas em toda a sua vida de obediência. A obediência de Cristo em toda a sua vida é uma obediência sacrificial. Então o marido serve a esposa, doando-se, sacrificialmente. Não como quem diz assim, se um dia precisar eu dou minha vida por você. Não é isso. Eu estou pronto para morrer pela minha esposa. Não é essa a ideia. Isso aí pode ser o fim. Mas a ideia é, olha, viva morrendo, viva sacrificialmente, viva em renúncia. Para um homem amar a sua esposa como deve ser, ele precisa fazer renúncias o tempo inteiro. Para liderar a sua esposa e liderar a sua família, criando seus filhos, o homem precisa renunciar a muita coisa para agradar a sua esposa e para agradar os filhos. Vida sacrificial. Para criar bem os filhos, vai ter que sacrificar muita coisa. Para conduzir a mulher, vai ter que sacrificar muita coisa. Vida sacrificial. Percebe que os dois estão servindo? Nós temos aqui serviço mútuo. É isso o aspecto complementarista. É esse o aspecto complementarista. Homem e mulher, eles se complementam. E nesse aspecto complementarista, onde os dois unidos estão cheios do Espírito Santo, aí sim há a possibilidade de um casamento duradouro e agradável ao Senhor. Quando o homem assume, por exemplo, o seu papel de liderar a sua esposa, como Cristo lidera a sua igreja, irmãos, os benefícios disso. Por exemplo, se você, homem, lidera a sua casa como Cristo lidera a igreja, se você é o cabeça mesmo, qualquer homem de fora vai pensar 10 vezes antes de mexer com sua mulher. Qualquer abusador vai pensar 10 vezes antes de mexer com seus filhos, com suas filhas. Percebe a liderança de autoridade protetiva? E quando o homem então se coloca dessa forma, a mulher gosta de ficar ao lado dele e debaixo da asa dele, porque ela sabe que está segura com ele. É como disse, irmãos, o puritano Matt Henry. Diz, olha, Deus não criou a mulher da cabeça do homem para que ela o superasse, e nem dos seus pés, para que fosse pisoteada por ele, mas de sua costela, para que debaixo do seu braço e perto do seu peito fosse amada. Precisamos considerar o aspecto complementarista do casamento. E em terceiro e último lugar, amados, nós precisamos considerar o aspecto ilustrativo do casamento. Ora, o casamento, ele tem uma missão que está para além do casamento. E qual é a missão do casamento? Ou melhor, qual é a missão suprema do casamento? Apresentar um mistério. Paulo fala desse mistério. Ele fala do mistério aqui no versículo de número 32. Grande é este mistério. E aí vem uma adversativa, né? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui parece que a coisa fica... O que é isso que Paulo está falando? Primeiro, o que é mistério? Mistério aqui no Novo Testamento nunca é algo assim, que fica oculto e que você tem que se esforçar para descobrir o que é. Não é isso. Mistério
é algo revelado. Sempre é o mistério que estava oculto, mas que foi revelado. Então, a palavra mistério no Novo Testamento diz respeito a algo que estava encoberto por Deus e que Deus revelou à sua igreja. Mistério. Isso é um mistério. E aqui tem algo revelado, então. O que é revelado? É que o casamento cumpre um propósito supremo. E qual é o propósito supremo do casamento? Apontar para a relação que existe entre Cristo e a igreja. Por isso que Tim Keller vai dizer que quando Deus cria Adão e Eva no Éden, Ele está criando com um propósito em mente. Propósito maior. E qual é o propósito maior? É o propósito redentor. Falando de uma relação de Cristo com a sua igreja. O primeiro casamento que existe lá já está apontando para a redenção. O casamento serve para esse grande propósito, revelar a união de Cristo com a igreja. E é nesta união de Cristo com a igreja que o Senhor é glorificado. Dessa forma, homem e mulher, marido e mulher, são parábolas vivas da história da redenção. E essa parábola, ela é cheia de histórias, de nuances, e de várias intervenções de graça. O marido, portanto, nunca desiste da mulher, a mulher nunca desiste do marido, pelo poder do Espírito Santo, revelando assim a aliança que Cristo fez com a sua igreja. O homem renuncia, a mulher renuncia, revelando assim a renúncia que deve existir, ou que existiu da parte de Cristo e que deve existir agora da parte da igreja para amar a Cristo. Casamento, então, serve como uma ilustração viva. Está para além de nós. Não é um fim em si mesmo. Está apontando, na verdade, para o grande casamento. Você já percebeu que a Bíblia começa com casamento e termina com casamento? Começa com o casamento na criação, Adão e Eva, e termina com o casamento de Cristo com a sua igreja no livro do Apocalipse. Começa com casamento e termina com casamento. Mas esse último casamento aqui é algo para além do nosso casamento. Por isso que Paulo diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Havia um costume dentro do judaísmo, que quando um noivo queria assumir qualquer compromisso com a noiva, ele antes teria que fazer alguns acordos com o pai da noiva e tomar um vinho como uma chancela. Como que diz assim, olha, está firmado aqui, eu vou voltar para buscar a sua filha. Não é à toa, irmãos, que Cristo, Ele participa do cálice com o seu povo. Ele é o noivo. E Ele participa com a noiva, com a sua igreja, dizendo, eu vou voltar. Eu vou beber desse cálice. Eu vou morrer por vocês. Eu vou, mas voltarei. O grande casamento vai acontecer. E quando nós fazemos isso aqui, nós estamos só reafirmando essa promessa. E dizendo, estamos na expectativa do grande casamento. Eu queria nesse momento chamar os oficiais aqui à mesa
pastor Lorinaldo, por gentileza, presbíteros e diáconos, para nós celebrarmos este momento, servindo a igreja, com o pão e o cálice, na certeza, irmãos, ou reafirmando a certeza de que as bodas do Cordeiro, essa grande festa vai acontecer. Essa é a nossa grande expectativa, ou não? É esse casamento definitivo com o Senhor. Ele virá. Já fez uma aliança conosco. A aliança chamada de nova aliança no sangue dele. Ele derramou do seu sangue, foi triturado em sua carne, sendo sacrifício substitutivo, dando prova de amor pela sua noiva, de fato morrendo no lugar dela, para torná-la pura, irrepreensível, santa, imaculada, no grande dia. Foi isso que ele fez conosco, é isso que ele está fazendo conosco. E o que fazemos hoje, além dessa representação dramática da salvação, que nós chamamos de drama da salvação, nós estamos dizendo, olha, a gente não está aqui cumprindo um mero ritual. Nós estamos fazendo isso aqui com muita expectativa, com bastante esperança. O casamento vai acontecer. Definitivamente o casamento vai acontecer. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Ele diz assim: versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha aqui, irmãos, até que Ele venha, até que Ele volte. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você tem mais uma vez a oportunidade de confessar ao Senhor os seus pecados, de se curvar diante dEle em oração de confissão, dizendo: Senhor, mais uma vez me perdoa. Tira toda a tristeza do meu coração e me faz exultar de alegria na Tua presença, pelo Teu perdão e pela grande expectativa que deve tomar conta do meu coração, que consiste no retorno do Senhor para o grande casamento. Ore ao Senhor, vá ao Senhor em oração.
Senhor, esses elementos já estão consagrados a Ti. O pão e o cálice que iremos beber representam o Teu corpo, representam o Teu sangue, o sangue da nova aliança. Queremos comer e beber, anunciando a Tua morte, a Tua ressurreição e o Teu retorno. Abençoa-nos com graça neste momento. Assim oramos no nome de Jesus. Os presbíteros e diáconos podem servir, enquanto isso nós louvamos ao nosso Deus. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor
de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Foi omitido alguém, o pão, o cálice. Se você tem o pão em uma de suas mãos, esse pão que simboliza o corpo de Cristo, corpo sem defeito, sem pecado, a carne do nosso Senhor que foi entregue na cruz pelo Pai, para nos salvar dos nossos pecados, da sua ira, e assim nos dá vida eterna. Se você tem esse pão, coma dele. Se você comer o pão, você vai beber do cálice. Esse cálice, como já foi dito, é o cálice da nova aliança. Simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda impiedade, de todo pecado. Se você tem certeza disso, beba do cálice. Alegremente nós nos submetemos a Ti, Cristo. Nós somos a Tua noiva. E é um prazer para nós servir ao Senhor na casa do Senhor. Como é um prazer para nós ser servido pelo Senhor na casa do Senhor. Essa mesa é o Senhor nos servindo com perdão, nos servindo com graça, nos servindo com amor, nos servindo com promessas. E a maior de todas, a promessa é que o Senhor voltará e nos amará para todo sempre. Esse amor será manifesto de uma maneira ainda não vista por nós, quando o Senhor voltar. Se nós nos alegramos com uma festa de casamento, aqui nesse plano, na nossa condição caída, ó Senhor, como devemos desejar as bodas do Cordeiro, o grande casamento, onde seremos livres de toda culpa, de todo pecado, de toda ruga, de toda feiura do pecado. Seremos apresentados santos e irrepreensíveis. E então, em santidade plena, iremos gozar da mais extraordinária alegria de todas. De olhar face a face, estar com o Senhor, olhar para trás e ter a certeza de que o Senhor fez tudo formoso em seu devido tempo.
olhar para trás e ver que os domingos de ceia, eles poderiam ter sido ainda melhores, porque eles de fato estavam apontando para a grande realidade. Isso aqui é uma sombra para a grande realidade que é a tua vida. Nos conduza, Senhor, a valorizar mais com o nosso coração essa nova aliança. Essa aliança que o Senhor fez conosco no teu sangue. É com essa promessa, com esta certeza, pois promessa e cumprimento são a mesma coisa para ti. É com isto que nós iremos sair por estas portas e voltar para os nossos lares, certos do teu perdão, da tua salvação, e incentivados ainda mais a, por meio do nosso casamento, por meio da nossa família, divulgar o Evangelho, revelar o mistério, dizer que Cristo nos amou. E é nisto que reside a nossa esperança e salvação. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe a todos, uma boa semana. A morte venceu.